Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesse 29º domingo do tempo comum, o chamado livro da consolação, profeta Isaías, trouxe uma figura muito importante, Ciro. Ciro tornou-se um instrumento de Deus para libertar o seu povo. E foi a partir do momento em que Ciro tornou-se esse instrumento de Deus que o povo teve a oportunidade de seguir uma linha religiosa e ao mesmo tempo messiânica. É também a primeira leitura que nos garante que nesse tempo o processo religioso messiânico passava por algumas ameaças. Porém, sem saber que estava sendo instrumento nas mãos de Deus, e com o retorno de Israel, as promessas foram cumpridas. E não só resgataram a identidade nacional, mas também a religiosa. A primeira leitura nos garante que nenhum poder terreno pode colocar-se no lugar de Deus. Porque somente Deus é eterno. Os poderes desse mundo, eles passam. Eles não são eternos. E dentro desse processo, entendendo essa eternidade de Deus, o salmista hoje, ele está certo de que só Deus é o único. O salmista hoje nos garante que fora do nosso Deus não há nenhum outro. Deus é o Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso aparece hoje no Evangelho que nós ouvimos, diante de uma situação bem constrangedora. Ontem eu dizia numa Eucaristia que celebrei, que nós devemos tomar cuidado com aquelas pessoas que nos elogiam, mas com o desejo de nos matar. Existem pessoas assim na sociedade. Elas
fazem todo um elogio, e aqui aparece o elogio que estão fazendo ao Todo-Poderoso, a nosso Senhor Jesus Cristo, se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros. Eles estão falando a verdade sobre Jesus Cristo, mas com que intenção eles estão dizendo a verdade sobre Deus? Com que intenção eles estão dizendo que Deus, Ele de fato ensina os caminhos, que Ele é verdadeiro, que Ele não se deixa influenciar pela opinião dos outros? E aqui um detalhe ao nosso coração: nós não podemos ser influenciados pela opinião dos outros. Gaste tempo pensando, mas tenha a capacidade de pensar a partir da verdade, da realidade. E termina dizendo o último elogio que fizeram a Jesus Cristo: Ele não julga um homem pela aparência. E depois vieram as outras coisas. Tentaram armar uma cilada para que Jesus caísse nela. Mas por quê? Estava em jogo o domínio do imperador. E esse domínio, de modo algum, altera o reconhecimento de Deus como Senhor exclusivo do povo. Porque os poderes deste mundo, eles não são eternos, são transitórios. E é também o Evangelho que nos ajuda a compreender que vale a pena dar a Deus o que só a Ele compete. No nosso tempo, pode-se dizer que nós damos a Deus aquilo que lhe compete? Na nossa história, pode-se dizer que nós temos a coragem de dar a Deus aquilo que lhe compete e fazer valer a pena? Esse reconhecimento de Deus como o único Senhor da história e da nossa vida. Se a imagem sobre a moeda é de César, Jesus responde com muita inteligência e ao mesmo tempo com elegância. Às vezes, até para chamar a atenção das pessoas, a gente precisa ter muita elegância. E Jesus sabiamente faz isso no Evangelho. Ele deixa bem claro: se a imagem sobre a moeda é de César, então é justo pagar os impostos. Não se trata aqui somente de uma questão política. Existe, de fundo, uma realidade também religiosa. Porque se por um lado, Jesus está sendo colocado hoje numa situação difícil, Ele se utiliza dessa situação para dar aquilo que de fato é o essencial. Ele não se mete em discernir se é justo ou não a ocupação romana. E o Evangelho nos faz lembrar o Salmo de número 8. O salmista, ele faz uma pergunta: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Por que será que Deus se lembra tanto do homem e tem a coragem de tratar o homem com tanto carinho, mesmo quando o homem não merece? Mesmo quando o homem vive esse processo do distanciamento de Deus, ele se distancia de Deus? A resposta está no Evangelho que nós ouvimos. O ser humano, ele traz consigo a imagem daquele que de fato é o Todo-Poderoso. Diz o livro do Gênesis que a imagem de Deus, o homem, ele foi criado. Se por um lado a imagem que estava na moeda de ouro
era de César, a César o que é de César, ao tempo que passa, as coisas que passam. Mas o interessante, a imagem de Deus, ela não foi cunhada numa medalha, numa moeda de ouro, muito menos de prata. A imagem de Deus, ela está no ser humano. E aqui Jesus está dizendo, todo homem, na totalidade, pertence a Deus. Todo homem. E olhando para o Evangelho, a imagem de Deus, ela foi cunhada no gênero humano. Todo ser humano pertence a Deus. Do mais simples ao mais rico. Do mais inteligente àquela pessoa menos instruída. Do mais poderoso àquele que é indigno. Todo ser humano pertence a Deus, porque Deus, Ele é eterno. Que a liturgia de hoje nos ajude a compreender como eu e você estamos atualizando Deus em nossa vida. Mas ao mesmo tempo que a liturgia nos ajude a compreender qual é a atualização de César nos tempos atuais. Aquelas pessoas muito preocupadas e ocupadas com as coisas que passam, essa transitoriedade deste mundo. E peçamos a Deus que todo homem no dia de hoje tenha essa certeza de que Deus, Ele gasta tempo com o ser humano. Pouco abaixo de Deus o fizestes. Jesus Cristo tornou-se homem para nos dizer, eis a imagem verdadeira. Documento da Igreja Gaudium et Spes, parágrafo 22, diz que Jesus Cristo, Ele veio revelar o homem ao próprio homem. Uma coisa é dizer que Deus revelou-se ao homem. Outra coisa é dizer que Deus veio revelar ao homem quem de fato o homem é. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.